Oi, gente, meu nome é Manuele Maia, contando histórias, e vamos falar hoje sobre uma história muito linda que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 12 ao 16, que é a cura de um leproso. E a Bíblia diz assim: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Então, vamos fazer um paralelo hoje sobre essa história da cura desse leproso. A Bíblia conta que Jesus ele andava de cidade em cidade, ensinando, curando, trazendo o reino de Deus para a terra. E nesse episódio aqui, Jesus, quando chega em uma daquelas cidades, um homem, como o evangelista Lucas escreveu aqui, ele estava cheio de lepra. Ele estava cheio de lepra e ele, quando viu Jesus, ele prostrou-se sobre o seu rosto, quer dizer, ele se ajoelhou sobre seu rosto. A gente sabe que naquela época, uma pessoa leprosa era uma pessoa que estava totalmente à parte da sociedade, ele já tinha perdido sua família, ele não poderia viver com seu ente querido, ele vivia afastado, em cavernas úmidas, só com os leprosos. Eles eram proibidos de viver junto da sua família. Então eu creio que esse leproso, ele já ouvia a fama de Jesus e ele aproveitou aquele momento, disse que Jesus estava pelas cercanias, então eu vou aproveitar e vou atrás dele. E a Bíblia diz que ele se prostra, ele se ajoelha. Uma pessoa com lepra, ela fedia e ele deixa o rosto dele para o chão. Ele não tem nem coragem de olhar para Jesus. E a primeira coisa que ele faz, se prostrando, ele está adorando. Ele está chegando para Jesus e o adora. A primeira coisa que ele faz quando vê Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha. Aqui diz que ele coloca o rosto em terra e começa a rogar-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, o que é que a gente observa aqui? Primeiro ele se prostra, ele adora, depois ele roga, quer dizer, ele ora, e em terceiro lugar ele pergunta: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Ele tinha tanta certeza que Jesus tinha e tem poder para fazer uma cura e muito mais, que ele simplesmente ele já fala com muita fé: se quiseres, bem podes limpar-me. Então ele não duvidou, ele não duvidava que Jesus tinha poder para fazer o que ele queria, só que ele teve tanta humildade, ele já vinha sofrendo tanto à margem da sociedade, que ele ainda perguntou: se quiseres, bem podes limpar-me. E a Bíblia diz que Jesus, se movendo de íntima compaixão, toca nele e ele é curado imediatamente. E assim, muitos naquela época não queriam nem chegar junto de um leproso, quem dirá tocar. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que a nossa lepra, o nosso pecado, ele não contamina Jesus. A nossa lepra, ela só contamina nós mesmos. E ele diz ao leproso aqui: vai ao sacerdote e te apresenta, porque a lei de Moisés, ele ensinava que quando alguém era curado de lepra, que isso só através de milagre, que naquela época não tinha cura, ele tinha que apresentar um sacerdote, tinha um ritual que ele tinha que fazer no templo para mostrar como testemunho aquele milagre. E Jesus manda que esse leproso faça isso. Então, fazendo essa analogia
dessa história para os nossos dias de hoje, a lepra hoje é considerado o pecado. O pecado do ser humano é uma lepra. Então esse homem aqui, ele estava cheio de lepra, ele estava cheio de pecado. Vamos usar a palavra assim. Quantas vezes eu e você, meu irmão, estamos assim, cheio de lepra? E a nossa única chance, a nossa única alternativa é Jesus. Então a gente se prostra diante dele e a gente pede a ele: Senhor, se quiseres, tu pode me limpar. Mas veja, para ele pedir a Jesus, para Jesus limpar ele, ele queria também ser limpo. Não adianta nada Jesus querer limpar e a pessoa não querer ser limpo. Porque veja, esse homem, ele vivia no leprosário. E quantas pessoas que hoje conseguem um milagre, conseguem ser limpo e volta para o leprosário? Isso é o que muda tudo. Porque não existe, não tem condição da pessoa ser curada e voltar para um lugar que vai infectar novamente. Se você, meu irmão, hoje quer mudar de vida, se você quer sair da lepra do pecado, você vai ter que mudar os ambientes que você vive também, as amizades que você frequentemente participa, aquela roda de amigo que está doente, você vai ter que mudar. Se você era um leproso, se você é um pecador que está tentando se livrar, está tentando remir os seus pecados, Jesus pode te curar. Jesus pode curar toda e qualquer enfermidade. Jesus é o único que pode salvar a qualquer um que deseja ser salvo, porque ele morreu para todos, mas a gente tem que ter o desejo de querer a mudança. A gente tem que influenciar as pessoas que estão no mundo, que estão no pecado, a viver uma vida diferente. E isso aqui que a gente está vendo na Bíblia é o leproso, ele não podia voltar mais para o leprosário. Se ele foi curado, ele tem que mudar os ambientes deles. Veja, existe um alcoólatra, está tentando se livrar do vício e continuar frequentando um bar, não vai conseguir sair daí. Uma pessoa que está tentando se livrar de um vício da droga, ficar andando com pessoas que estão se viciando, ela vai conseguir ter força para isso? Não vai. E a gente está vendo aqui na palavra que é isso. O que é que ele diz aqui? Vai e te apresenta ao sacerdote. Quer dizer, mostra que tu está curado, mostra que tu está com uma mudança de vida, mostra que tu teve uma transformação. E ele ainda diz assim, não conta a ninguém. Eu acho essa passagem aqui uma coisa muito linda, né? Muito sábia, porque a gente está falando de 2000 anos atrás, onde não se existia telefone, internet, não se existia nada disso e a fama de Jesus corria. A ponto dele conseguir orar quando ele ia para o deserto. Ele tinha que se ausentar, ele tinha que ir para o deserto para poder conseguir ter uma comunhão com Deus sozinho. Porque aonde Jesus estava, a multidão o apertava. Aonde Jesus estava, a multidão queria ver os sinais e maravilhas. E é uma pena também, porque muita gente seguia Jesus aqui para ter um benefício próprio. Não era só porque queria aprender as palavras, ele queria ter um benefício próprio, ele queria ter algo para ele. Só trazendo luz para as nossas enfermidades é que encontraremos a cura. Eu espero que essa mensagem possa tocar o teu coração e que você possa entender o grande amor, a grande misericórdia e compaixão que Jesus tem por todos nós. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau!